Meu nome é Isabela, tenho 27 anos, e desde muito cedo sonhei em formar uma família. Quando conheci Maurício, pensei que finalmente tinha encontrado alguém que compartilhava desse mesmo desejo. Ele era charmoso, inteligente, com um jeito de conquistar todos à sua volta. No início, parecia um príncipe encantado, mas aos poucos percebi que por trás daquele sorriso havia uma frieza que me assustava. Mesmo assim, decidi me casar com ele, acreditando que o tempo mudaria as coisas. O tempo, porém, só mostrou que minhas esperanças eram frágeis. Maurício se mostrava cada vez mais distante, mais preocupado com sua própria imagem e com a opinião dos outros do que com nossa vida a dois. Eu engravidei poucos meses após o casamento, e pensei que a chegada de um filho nos uniria de vez. Mas, ao contrário, percebi nele um olhar de rejeição desde os primeiros meses da gestação. Durante toda a gravidez, ele nunca me acompanhou nas consultas médicas. Sempre arranjava desculpas, reunião importante, viagem de negócios, não posso faltar no escritório. E quando eu chorava de cansaço ou de medo, ele apenas dizia: "Você que quis engravidar, agora aguente." Palavras que rasgavam meu coração. No meio desse turbilhão, a única pessoa que realmente me estendeu a mão foi minha amiga de infância, Camila. Ela sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis, e foi natural que eu a escolhesse como madrinha do meu filho. Camila aceitou com lágrimas nos olhos, prometendo que jamais deixaria aquela criança se sentir sozinha. A família de Maurício, por outro lado, sempre foi complicada. A mãe dele, Dona Regina, tinha uma postura dura, quase nunca demonstrava carinho, e parecia me enxergar apenas como alguém que não era boa o bastante para o filho. Já o pai, seu Roberto, mantinha distância e raramente se envolvia nos conflitos. Eu sempre me senti uma intrusa naquela casa. Chegado o dia do batizado, meu coração estava cheio de ansiedade e emoção. Eu queria que fosse um momento de bênção, um marco de luz na vida do meu bebê. Vestimos nosso pequeno, Gabriel, com uma roupinha branca linda, presente da minha mãe. Ele parecia um anjo em meus braços. A igreja estava cheia. Familiares de ambos os lados se reuniram, e até alguns vizinhos vieram prestigiar o momento. O clima era de festa, de união, mas dentro de mim havia um aperto. Eu sabia que Maurício estava de mau humor, reclamara o tempo todo do gasto com a recepção e ainda fez questão de chegar atrasado, deixando-me aflita diante do altar. Quando ele finalmente apareceu, senti que algo não estava certo. Seus olhos estavam carregados, sua expressão dura. Cumprimentou as pessoas de forma seca, e até com Gabriel no colo parecia desconfortável. Eu tentei relevar, afinal, era um dia especial demais para ser estragado. A cerimônia seguiu, e enquanto o padre fazia suas orações, eu me emocionava a cada palavra. Camila segurava minha mão com firmeza, me transmitindo apoio silencioso. Foi então que percebi o olhar de Regina, minha sogra, atravessando-me como uma lâmina. Ela parecia analisar cada gesto meu, como se estivesse pronta para me julgar a qualquer momento. Após o batizado, todos se dirigiram ao salão preparado para a recepção. Eu havia organizado tudo com tanto carinho, comidas típicas, flores simples, lembrancinhas feitas à mão. Queria que fosse um momento inesquecível, mas também cheio de simplicidade e amor. No entanto, assim que nos sentamos à mesa principal, Maurício começou a se mostrar cada vez mais irritado. Ele criticava os pratos, resmungava sobre o custo da decoração e até zombou do discurso emocionado de Camila quando agradeceu por ser madrinha. A cada palavra dele, eu sentia uma pontada de vergonha e dor. Foi nesse clima pesado que o pior aconteceu. Entre brindes e conversas, Maurício, em voz alta e diante de todos, soltou as palavras que mudariam para sempre a minha vida. Nem queria essa criança. O salão inteiro silenciou. O som dos talheres parou. As conversas morreram no ar. Meu coração despencou no peito. Olhei para ele incrédula, enquanto Gabriel dormia em meu colo, alheio à crueldade do próprio pai. As pessoas começaram a cochichar, algumas desviando o olhar, outras encarando Maurício com espanto. Eu fiquei paralisada, sem conseguir dizer uma palavra. Era como se minhas forças tivessem me abandonado de repente. Foi então que, para a surpresa de todos, Camila se levantou bruscamente.
Seus olhos brilhavam de fúria, e com um gesto firme ela bateu na mesa, fazendo o silêncio se tornar ainda mais pesado. Chega, Maurício. Você não tem o direito de dizer isso nem como marido, nem como pai. Gabriel não pediu para nascer, mas você pediu para ter respeito como homem, e até isso é incapaz de oferecer. O impacto foi imediato. Regina, que até então parecia apoiar o filho em tudo, arregalou os olhos. Alguns parentes tentaram intervir, mas o mal já estava feito. O casamento, a imagem da família, tudo estava abalado naquele instante. Eu, ainda em choque, só conseguia pensar em uma coisa. Se Maurício era capaz de dizer aquilo em público, o que mais ele guardava dentro de si? O silêncio após a explosão de Camila parecia sufocar o salão. Todos estavam atonitos com a confusão em um dia que deveria ser apenas de celebração. Eu ainda tremia, sem conseguir acreditar que o pai do meu filho tinha pronunciado aquelas palavras terríveis diante de toda a família. Maurício, com o rosto vermelho de raiva, bateu a mão na mesa e respondeu em voz alta: "Eu só falei a verdade. Nunca quis esse peso na minha vida, mas ninguém me perguntou nada." Aquelas palavras foram como facadas em meu coração. Gabriel começou a se agitar em meu colo, sentindo a tensão ao redor. Eu o balancei delicadamente, tentando protegê-lo daquele caos, mas a dor em meu peito era tão forte que parecia impossível disfarçar. Regina, minha sogra, por um instante parecia confusa, mas logo recobrou a postura rígida que sempre mantinha. Com um olhar frio, disse ao filho: "Maurício, abaixe a voz. Está passando vergonha." Porém, seu tom soava mais preocupado com a reputação da família do que com o sofrimento do neto ou o meu. Camila, ainda em pé, se aproximou de mim e colocou a mão em meu ombro. "Isabela, você não precisa escutar isso. Nem aqui, nem em lugar nenhum." O apoio dela me trouxe algum conforto, mas eu sabia que o que estava por vir seria ainda mais difícil. Os parentes começaram a se dividir. Alguns cochichavam, claramente indignados com Maurício. Outros, mais próximos da sogra, preferiam se calar, fingindo que nada acontecia. A hipocrisia pairava no ar como um cheiro amargo. Meu marido não se deu por vencido. Apontou para mim e disse: "Você sempre quis bancar a mãe perfeita, mas a verdade é que só pensou em si mesma. Nem perguntei se eu queria ser pai. Você me prendeu nessa vida que eu nunca quis." As palavras pesaram como pedras. Eu respirei fundo, tentando encontrar forças para responder, mas antes que eu falasse, Camila reagiu: "Maurício, você é covarde. Se não queria assumir responsabilidades, que não tivesse se casado. Agora culpar Isabela por suas escolhas é baixo até para você." Alguns familiares começaram a se levantar, incomodados. O clima de festa se transformava em um verdadeiro tribunal. Até a música de fundo foi desligada por um dos primos, deixando tudo ainda mais pesado. Eu, tentando manter a calma, finalmente consegui dizer: "Maurício, se você realmente nunca quis essa criança, deveria ter tido coragem de me dizer antes. Mas agora Gabriel está aqui, e ele não merece sentir a rejeição do próprio pai." A voz me falhou, mas todos ouviram. Foi nesse momento que vi Regina arregalar os olhos. Pela primeira vez, parecia não ter como defender totalmente o filho. O peso das palavras ditas por ele começava a afetar até sua imagem de mãe controladora. Seu Roberto, o sogro que sempre se mantinha em silêncio, surpreendeu a todos ao falar: "Maurício, já chega. Isso não é coisa que se diga a uma criança, nem à mãe dele. Você está desonrando essa família." O salão inteiro ficou ainda mais tenso. Era raro Roberto confrontar o filho, mas aquilo mostrava que até ele estava envergonhado. Maurício, contudo, apenas riu com desprezo, como se todos estivessem contra ele injustamente. "Vocês não entendem nada. Essa mulher me sufoca, me prende, e agora ainda quer que eu aplaude uma criança que nunca pedi", disse ele, gesticulando com raiva. Alguns convidados levaram as mãos à boca, incrédulos. Camila tentou intervir novamente, mas dessa vez foi Regina quem se levantou. Com um olhar frio,
porém firme, ela puxou a cadeira com força, o barulho ecoando pelo salão, e disse: chega! Nem eu consigo mais ouvir tanta vergonha sair da sua boca. Você não faz ideia do que está prestes a perder. Os olhares se voltaram para ela. Era inesperado vê-la desafiar o próprio filho daquele jeito. Até eu fiquei sem reação, tentando entender se aquilo era uma verdadeira defesa minha ou apenas um choque de autoridade. Maurício bufou, olhando para a mãe. Ah, então agora vai defender essa mulher contra mim? Eu sou seu filho, mãe. Eu sou o sangue do seu sangue. Regina respirou fundo, com lágrimas contidas nos olhos. Justamente por ser meu filho, é que eu digo que sua atitude é inaceitável. Você está envergonhando a si mesmo. Se não respeita sua esposa, ao menos respeite o filho que carrega o nosso sobrenome. As palavras dela ecoaram fundo. Pela primeira vez, senti que havia uma brecha de justiça naquela família. Eu não estava completamente sozinha. No entanto, o orgulho de Maurício era maior do que qualquer coisa. Ele gritou: vocês todos estão contra mim. Mas eu não vou abaixar a cabeça. Não para ela. E apontou novamente em minha direção, como se eu fosse sua maior inimiga. Meu coração estava em pedaços, mas algo dentro de mim começava a despertar. Eu não poderia continuar permitindo que ele me tratasse assim, ainda mais diante de tantas pessoas. Gabriel merecia uma mãe forte, não uma mulher esmagada pela crueldade do pai. Foi nesse instante que percebi os olhares de apoio vindos de pessoas que eu jamais esperava. Uma tia dele se levantou, caminhou até mim e disse: você é forte, Isabela. Não deixe que essa vergonha recaia sobre você. Todos aqui viram quem realmente é o culpado. Camila me apertou a mão, como quem dizia silenciosamente: você não está sozinha. Enquanto isso, Maurício parecia cada vez mais acuado, mas ainda mantinha a postura arrogante. Vocês vão se arrepender de me enfrentar. Eu sou o chefe dessa casa, declarou. Mas suas palavras não tinham mais peso. O que se via eram olhares de reprovação. A festa, que deveria celebrar Gabriel, agora era o retrato da desintegração de um casamento e de uma máscara que havia caído. Eu sabia que nada mais seria como antes. O que começou naquele jantar estava prestes a mudar para sempre o rumo da minha vida e da minha família. O salão estava mergulhado em um silêncio pesado, onde apenas o choro abafado de Gabriel e alguns sussurros discretos se faziam ouvir. A tensão entre Maurício e o restante da família havia atingido o limite, e todos aguardavam o que viria a seguir. Eu me sentia dividida entre a dor e a determinação. Cada palavra cruel que ele havia lançado contra mim e contra nosso filho ecoava dentro do meu peito. Mas, ao mesmo tempo, algo em mim gritava que eu não podia mais aceitar aquela vida. Regina ainda estava de pé, com os olhos fixos no filho, como se buscasse coragem para dizer o que guardava há muito tempo. Sua respiração era pesada, e suas mãos tremiam discretamente ao lado do corpo. De repente, ela bateu novamente a mão na mesa, com tanta força que até as taças tremeram. Basta, Maurício. Eu fiquei calada durante anos, mas hoje não vou mais esconder a verdade, disse, sua voz firme ecoando pelo salão. Todos se entreolharam, curiosos e confusos. Até eu fiquei sem entender o que ela estava prestes a revelar. Maurício, por sua vez, pareceu pela primeira vez realmente assustado. Regina respirou fundo e disparou. Você fala tanto que nunca quis essa criança, mas deveria agradecer a Isabela todos os dias por ela ter ficado ao seu lado. Porque se fosse por você, já teria perdido tudo. Você se esqueceu das dívidas, dos vícios, das noites que voltou para casa quase destruído? Quem te sustentou foi ela. O choque foi imediato. Os convidados começaram a murmurar, surpresos com a revelação. Eu mesma não esperava que Regina fosse expor a verdade daquela forma. Maurício empalideceu, sem reação. Você acha que é homem por falar alto? Pois saiba que foi a Isabela que manteve esse casamento de pé, enquanto você se afundava, continuou ela, apontando o dedo para o filho. O peso das palavras deixou o ambiente em chamas. Maurício tentou reagir. Mãe, cala a boca.
Você não pode me expor desse jeito na frente de todo mundo, gritou, mas sua voz tremia. Era a primeira vez que sua arrogância parecia ruir. Camila então interveio, firme. Maurício, sua mãe só disse o que todos nós já sabíamos. Você nunca foi homem o bastante para assumir suas falhas. E agora está provando que também não é pai o suficiente para esse menino. Eu senti as lágrimas escorrerem, mas já não eram de fragilidade. Eram de libertação. Finalmente alguém expunha aquilo que eu carregava sozinha havia tanto tempo. Maurício olhou em volta, mas ninguém mais o defendia. Até os parentes que antes se calavam agora o encaravam com reprovação. O peso da verdade tinha esmagado sua máscara. Ele largou o guardanapo sobre a mesa e resmungou: vocês todos são os ingratos. Eu não vou ficar aqui sendo humilhado. Em seguida, levantou-se bruscamente e saiu do salão, batendo a porta com força. Um silêncio profundo ficou para trás. Todos aguardavam minha reação, mas eu apenas respirei fundo e abracei Gabriel com força. Era como se, pela primeira vez, eu conseguisse enxergar um futuro diferente. Regina então se aproximou de mim, visivelmente emocionada. Isabela, eu sei que nunca fui a sogra que você merecia, mas hoje não posso negar mais nada. Você foi mais esposa do que ele jamais mereceu. E mais mãe do que eu poderia ter sido em muitos momentos. Eu a encarei, surpresa. Nunca imaginei ouvir palavras de reconhecimento vindas dela. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um começo. Camila, ainda firme, declarou diante de todos: Isabela, você não precisa mais viver à sombra desse homem. Todos aqui viram quem você é de verdade. Uma mulher forte, uma mãe dedicada. Não permita que ele roube mais nenhum pedaço da sua vida. As pessoas começaram a se aproximar, algumas me abraçando, outras oferecendo palavras de apoio. Eu sentia uma mistura de vergonha pela exposição, mas também um alívio imenso por não estar sozinha. Meu sogro, em sua postura sempre contida, colocou a mão em meu ombro e disse: você tem mais família aqui do que imagina. Não pense que vai enfrentar isso tudo sozinha. Naquele instante, percebi que a decisão já estava tomada em meu coração. Eu não podia mais viver ao lado de alguém que rejeitava o próprio filho e me culpava por tudo. Era hora de buscar minha liberdade. Olhei para Regina, que ainda segurava minha mão, e disse: eu não sei o que vai ser do futuro, mas sei que vou lutar por mim e pelo Gabriel. Ele não merece carregar o peso das escolhas do pai. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. E eu vou estar aqui, dessa vez de verdade. Não por ele, mas por vocês dois. A festa terminou de forma inesperada, mas com um significado muito maior do que qualquer celebração. O batizado de Gabriel não foi apenas uma cerimônia religiosa, mas o marco de uma nova fase em nossas vidas. Enquanto saía do salão com meu filho nos braços, senti a luz do entardecer tocar meu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo. Senti esperança. E dentro de mim, uma certeza crescia. Aquele dia, que começou com humilhação, terminava com a promessa de um recomeço. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!